contigo? Gente, hoje a gente vai ter um assunto diferentão aí que nunca nós abordamos aqui no canal. Por quê? Na verdade, é uma dificuldade que eu tive no início, porque eu não conhecia nada desse produto. E eu convidei um expert, uma pessoa que manda muito bem no assunto, que é o Cássio. Fala aí, Cássio. Olá, pessoal, tudo bem? O Cássio vai hoje nos explicar. Eu tenho as alunas que perguntam, não sabem a diferença entre os chocolates, entre as coberturas, e o Cássio hoje vai nos explicar isso. Espero que vocês aproveitem. E vamos lá, conta um pouco para nós sobre chocolates. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que o mais importante é a gente entender essa diferença desses dois produtos que existem no mercado, que é chocolate e que é cobertura. Porque se a gente não entender a diferença dos produtos, a gente não vai saber para que cada um serve, qual a melhor aplicação, quando usar, quando não usar. Então, primeiro a gente vai desmistificar isso, vamos falar sobre a diferença, sobre a existência. Não é tudo igual, então. Não é tudo igual. E outra que seria o mais legal de tudo é a gente já entender do princípio a nomenclatura. Então, uma coisa é chocolate, outra coisa é cobertura. Porque tem muita gente que fala assim, chocolate e cobertura. E chocolate nobre, para diferenciar os dois. Chocolate é chocolate. Não tem chocolate e cobertura. É cobertura e tá acabado. A cobertura... Gente, olha só. Então já começa assim. Chocolate é chocolate. É chocolate. Não tem nobre e não nobre. É chocolate. Chocolate é um só. É um só. Tá? Claro que vai existir marcas diferentes, composições de produtos diferentes, mas chocolate é chocolate. Quando a gente fala em cobertura, e não chocolate cobertura mais, pra frente é cobertura... É cobertura sabor chocolate. Cobertura sabor chocolate. Então se a gente ficar atento às embalagens, vamos pegar aqui uma cobertura para mostrar, tá? Quando a gente fala em cobertura, tu nunca vai ver chocolate. Tu vai ver nas entrelinhas assim, ó, verdade. Sabor chocolate meio amargo, sabor chocolate branco, sabor chocolate ao leite. Então tu concorda que algo que tem sabor de chocolate não é chocolate? Não é chocolate. Senão estaria escrito chocolate. Bem Né? grande, então. Então assim, aqui não importa a embalagem, esse aqui é uma cobertura em moeda, que poderia ser em barra, esse aqui é um chocolate em barra, que poderia ser em gotas e moedas. Então não estamos falando aqui do formato, e sim da tipologia. Cobertura é cobertura, chocolate é chocolate. A questão é que a gente ainda consegue dividir a cobertura em dois tipos, tá? A fracionada e a hidrogenada. Tá? Que elas são diferentes, e aí o pessoal acaba confundindo um pouco. E o que diferencia basicamente os dois tipos de cobertura? A gordura que compõe estas coberturas. Então, em coberturas a gente vai ter o chocolate. A cobertura fracionada, certo, que leva um tipo de gordura, normalmente palmiste. Na hidrogenada, a gente vai ter outro tipo de gordura, normalmente a palma. Palma e palmiste. Inclusive, elas vêm do mesmo fruto. Tá? É uma semente, é um fruto, que da polpa a gente extrai a palma, da amêndoa central a gente extrai o palmiste. É uma gordura que vem desse frutinho, dessa sementinha. Exatamente. Tá? Isso, claro, essas gorduras elas serão processadas de maneiras diferentes, e acima de tudo elas têm uma diferença entre elas, que também vai ser uma diferença em relação ao chocolate que a gente vai falar depois. O que acontece? Elas têm um ponto de fusão, um ponto de derretimento diferente. Então isso ao mesmo tempo... Uma derrete mais fácil que a outra? Sim, sim. Tá? Então o que acontece? As fracionadas, elas têm um ponto de derretimento que vai entre ali 36 e 37 graus. As fracionadas? Fracionadas. Tá. As hidrogenadas, 37, 38 até 39 graus. Tá. E por que isso é importante? Porque a nossa temperatura corporal é em média de 36 graus. Sim. Então quando tu tem uma gordura que derrete acima da tua temperatura corporal, ela tem mais dificuldade em derreter na boca. Estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo isso? Que importante esse negócio. Então quer dizer que aquele chocolatinho chuveirinho, aquele guarda-chuvinha, aquele que come assim, e que fica coladinho. A moedinha. Aquele ovinho, aquele danadinho da Páscoa, que às vezes... Aquele que fica coladinho na boca é da gordurinha... hidrogenada. Normalmente é hidrogenada, tá? Por quê? Bota na boca, tem mais dificuldade para tomar um cafezinho preto, bem quente. Bem quente para ajudar. Derrete e vai. Então é fracionado e tudo gira em torno da temperatura corporal. Tá? Então se eu tenho uma temperatura corporal de 36, média, né? A temperatura interna da minha boca de 36 graus, e eu tô ali consumindo uma cobertura fracionada
que vai ter essa temperatura de 37 graus, quando tu bota na boca, tu tem uma leve dificuldade, mas rapidamente, porque tu vai salivar, normalmente essa cobertura tá num pão de mel, tá num alfajor, tá numa bolachinha, então tu vai mastigar, tu vai salivar, tu vai gerar calor, ela vai com alguma naturalidade. Sim. Claro, se tu for fazer, por exemplo, um ovo de Páscoa, completamente de cobertura, na qual o produto principal da boca é a cobertura, tu já vai ter um pouquinho mais de dificuldade, tá? Então, vamos lá. No hidrogenado, essa temperatura é ainda maior. Ai, por isso que não vai. Não vai. Então, assim, tu não vai ter 38, 39 graus no Só teu com corpo só com febre. Então, um dia de febre, não dá pra Não ser dá. assim, tá? Então, esse é um tipo de cobertura que, claro, ele existe, ele atende uma demanda específica, existe um grupo de profissionais que usa esse tipo de Sim. produto. Ok. Existe, está no mercado, mas então a gente precisa entender essa diferença. Qual o pra- produto que a gente quer usar, né? O que tu quer usar, porque tu também vai ter que entender o teu público final. Tem diferença entre os dois? Ah, mas é só gordura e daí? Claro, quanto mais gordura e quanto pior a qualidade dessa gordura, mais barato vai ser o produto. Então, uma cobertura hidrogenada sempre vai ser mais barata do que uma cobertura fracionada, que é uma gordura mais cara, é uma gordura... Então, Cássio, quando a gente vai lá comprar a cobertura, com certeza o tipo de cobertura mais barata é a que tem a gordura que leva, teoricamente é isso. A gordura pior pro corpo, tá? Não são gorduras boas. Gente, então cobertura também não é tudo igual, certo? Não é tudo igual. Tem vários tipos de coberturas e diversas composições de gorduras. Então, muitas vezes, quando a gente está ali na gôndola da loja e está comparando o preço, mas esse aqui custa 12 e esse aqui custa 20. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Se aquele custa mais caro, alguma coisa tem. Então, lógico, vai do profissional se informar para saber o que vai efetivamente usar na sua produção. E também entender o seu negócio, né? Não, o que me interessa é preço. Porque é o público final, né? Eu atendo um público que só quer preço, quer pagar o mais barato possível, então eu preciso usar o produto mais barato possível. Ok. Tá tudo certo, mas pelo menos tu sabe o que tu tá usando. Né? Então a gordura hidrogenada, efetivamente, ela não é uma gordura que faz bem para a saúde, Certo. porque se ela não derrete com naturalidade na boca, Imagina ela também não derrete. E é essa gordura hidrogenada que vai causar tanto mal à saúde, mas é uma gordura que está por aí, principalmente na alimentação mais industrial, sorvetes, em frituras. Tá. Mas esse é outro caso. É outro caso, a gente não veio aqui também falar tanto de gordura, mas é importante saber essa diferença. Então as gorduras das coberturas fracionadas já é uma gordura bem melhor. Tá? Isso é cobertura. Então quem faz cobertura procura preço, quem usa cobertura procura também praticidade. Eu ia dizer agilidade no processo. Processos. Isso a gente vai falar agora quando a gente entra no departamento chocolate. Ok. Então o que vai diferenciar então essas coberturas do chocolate? Também é a gordura. Tá? Só que a gordura do chocolate é a famosa manteiga de cacau. Tá? Então aqui a gente tem a manteiga de cacau, ela está em pó, é uma manteiga que passou por um processo especial, ela foi liofilizada. Normalmente a gente encontra a manteiga de cacau em barra, né? Como no chocolate. Que nem manteiga mesmo. Uma manteiga, claro, de muito mais dura, tá? Certo. Muito mais dura, porque ela tem um processo de cristalização, então ela é dura, mas a cor também é parecida. a cor é parecida, amarelinha, exatamente, tá? Então aqui é uma manteiga que passou por um processo especial, então ela é em pó. Então quando a gente pega uma manteiga de cacau, e se tu pegar, por favor, faz essa experiência comigo, se tu pegar entre os dedos e estimular... já derrete a temperatura do corpo, isso? Ela é abaixo da temperatura corporal. É isso que torna a manteiga de cacau uma gordura tão especial, porque ela derrete a partir dos 32 graus. Abaixo da temperatura corporal. Então... Pode passar aqui para dar uma hidratada. Se tiver com o cotovelo seco aqui também pode ser. Tá? Aquele tubinho aquele, né, que a gente... Aqui, pura manteiga de cacau. Pura, 100% manteiga de cacau. Então o que acontece? Se ela derrete com naturalidade na tua mão, o chocolate feito com a manteiga de cacau vai derreter com naturalidade na tua boca. Tá? Então já começa por aí. Essa é a grande diferença. Chocolate é feito com manteiga de cacau. Coberturas não levam nada de manteiga de cacau. Zero. São outras gorduras vegetais. Muito importante. Tá? Então aqui a gente tem a diferença, é a diferença principal. Principal. Essa é a principal diferença. Manteiga de cacau tá no chocolate. Nas coberturas, outras manteigas. Outras gorduras. Outras gorduras. Fracionadas, hidrogenadas, vegetais. Outras gorduras, tá? Muito Então bem. isso torna com que todo o trabalho com o chocolate realmente seja em função da manteiga de cacau. Tá? Basicamente, o que eu tenho aqui para mostrar os ingredientes que compõem a nossa receita de chocolate. Chocolate é uma receita, tá? Leva alguns ingredientes, tudo começa a partir daqui
Essa, então, é a amêndoa Olha a amendoazinha. do cacau, Do cacau. que passou por todo o seu processo de colheita, né? Então o fruto foi colhido, essas sementes elas passaram por um processo de fermentação, depois de secagem, depois de torra. E aí eu tenho um grão que vai partir dos países produtores de cacau, e o Brasil é um grande produtor de cacau, para outros países produtores de chocolate. Tá? Então, na verdade, o Brasil é um país beneficiado, porque nós somos produtores de cacau e também produzimos chocolate. Não são todos os países que fazem isso, tá? Por exemplo... Produz e processa. Produz e processa. O que acontece? Países africanos como Gana, Costa do Marfim, são grandes produtores, são os maiores produtores mundial de cacau. Só que eles não fazem chocolate em casa. Acabam exportando tudo. Vai para Europa, vai para Bélgica fazer chocolate belga, vai para França fazer chocolate francês. Daí, claro, o chocolate é belga, mas o cacau... O cacau não tem um pezinho de cacau plantado na Bélgica, tá? Então o cacau ele não nasce na região europeia, ele nasce um pouquinho abaixo, um pouquinho acima da linha do Equador. Então são em países tropicais. Sim. Brasil, Equador, Venezuela, México... É onde o cacaueiro, tá certo? É isso, né? Como é que é? É cacaueiro? O cacaueiro, sim, a árvore... É onde ela se dá melhor nesse se dá melhor, clima. são em climas tropicais. Tá? Então ali a gente tem esse meridiano, então tem esses países da América Central, o Brasil se inclui, o Brasil hoje é o 6º maior produtor de cacau mundial. Qual é a faixa no Brasil? Onde é que a gente tem, que estados tem uma produção? Hoje a gente tem o Pará como maior produtor mundial, sempre foi a Bahia, sempre foi a Bahia. Hoje a gente tem o Pará como principal produtor de cacau, seguido pela Bahia. A gente também vai encontrar em alguns estados mais ao norte, Rondônia, Roraima, no Acre, tudo no norte. Tudo bem para cima, bem perto. Quente. Bem quente e perto da Amazônia, né? Então é perto de florestas tropicais que o cacau realmente vai desenvolver todo o seu potencial. Então quando falam que o cacau tá ligado diretamente à conservação ambiental, esse negócio Total. Muito verdade. Sim, muito, porque existe todo um bioma por trás do cacaueiro, existem diversas outras árvores que são super importantes para manutenção do cacaueiro. Normalmente existem também bananeiras plantadas no entorno. Se eu quiser fazer uma plantação só de cacau, plantar só cacau, não vai. Não é que nem uma plantação de milho que planta um não vai, do lado do outro. Já tá pensando Não, já tá olhando pro pátio aqui em volta. Não, ele requer realmente cuidados muito específicos. Ele é muito especial. E aí o chocolate que a gente come, galera, passa por tudo isso. Vocês já sabiam dessa história toda? A importância, olha só, né? Pra chegar até lá a gente comer e degustar. A história é incrível, é um produto incrível, realmente é um produto muito antigo, né? Nasceu com civilizações antigas e se desenvolve, claro, com melhorias até hoje, depois dos processos da Revolução Industrial, da existência de máquinas, então o chocolate realmente tomou outra proporção. E quando a gente termina esse processo, ou seja, a gente já chegou... Amendoazinha. E esse chocolate vai ser produzido em qualquer lugar, depois ele vai ser moído. E aí a gente tem o que a gente chama de nibs do cacau. Os famosos nibs. Então o nibs hoje já é um produto que a gente comercializa muito mais fácil, tu consegue encontrar em lojas especializadas para confeitaria. Posso? Por favor. Claro que aqui a gente tem que lembrar que isso aqui ainda não é chocolate, né? Então assim, mas ele é amargo, mas ele é daí que vem a cor do chocolate, é aí que vem o aroma do chocolate. Ele é bem amarguinho, mas tu já sente aquela coisa do chocolate, assim, o sabor característico dele. A acidez, um pouquinho da acidez característica de alguns lugares, como o cacau brasileiro. E ele é torradinho? Torradinho. Tá, no caso, aquilo ali é aquele grande... Este moído. Tá? Porque a partir daqui a gente faz chocolate. A gente vai processar esse nibs, né? Vai prensá-lo e vai extrair os dois principais produtos para fazer chocolate, que é o líquor do cacau, ou massa de cacau, ou pasta, né? São derivações de um mesmo nome. Massa e pasta, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Tá. E manteiga de cacau. Então a gente extrai dessa fruta estes dois produtos. E esses dois produtos vão virar chocolate, misturados com açúcar, né, para adoçar, porque o nibs ele é muito amargo. Claro, hoje a gente cada vez mais tem produtos com percentuais altos de sólidos de cacau. Então quando a gente fala em um chocolate 70%, um chocolate 80%, mais né, e quanto mais isso aqui, mais potente. Tá? E aí depois a gente vai incorporar o açúcar para finalizar a nossa receita e, no caso do chocolate ao leite, leite em pó. No caso do chocolate branco, o que acontece? A gente extrai esse elemento. Isso aqui não existe. Sim, porque isso aqui daria cor, daria potência. Não tem nibs de cacau, não tem
né, essa potência de cor no chocolate branco, mas tem A manteiga de cacau. Por isso que dessa corzinha. Então vai lá a dica, porque muita gente olha e diz assim, chocolate branco não é chocolate. Já escutou falar isso? Já. Mas é chocolate. Por quê? Eu Porque, pensei exatamente porque isso. leva manteiga de cacau. Cacau. Claro que existe uma legislação para isso, existe legislação para chocolate no Brasil e no mundo inteiro. Então, para ser considerado chocolate no Brasil, por exemplo, tu tem que conter no mínimo 25% desses sólidos, no caso dos amargos, no caso do chocolate branco, no mínimo 20% de manteiga de cacau manteiga. na composição é considerado chocolate branco. E as outras coisas, como falou, é leite, açúcar. Leite e açúcar, ponto, né? Isso, claro, as indústrias, no intuito de preservar o chocolate por mais tempo, de dar mais durabilidade na prateleira, Sim. de torná-lo mais resistente ao calor, acabam incorporando umas combinações de gorduras, outros elementos, lecitina de soja, que é um emulsificante, Sim. enfim, de fábrica para fábrica. Como eu disse, isso aqui é uma A sua receita. receita. Cada um faz aqui, nem a boleira, né? Cada Exatamente. boleira tem a sua receita de bolo. Não tem? Sim. Assim, até a farinha que tu gosta, Sim. o jeito, quando que tu bota o sal junto com o fermento, bota antes, bota depois, bota junto. Isso. Os truques da sua receita que vai originar o seu chocolate. Então, é a partir daí que a gente Legal. obtém o nosso produto e aqui, no final, o chocolate em si. Chocolatezinho aqui, Tá? Então, ou seja, quando eu tenho a combinação do nibs, da Vou deixar ele manteiga, falando, ó. É, e ela já comeu vários, tá, galera? então Mas aí eu já tava comendo. a gente vai obter o chocolate. Então, o chocolate tem essa diferenciação das coberturas em função da sua gordura principal. Esse aqui derrete rapidinho. E é tudo igual, para aplicar tá tudo bem. A gente falou aqui sobre a diferença dos produtos, né? A gente tem... E aí, vamos lá, eu quero fazer um pão de mel coberto de chocolate, é só derreter e descobrir tá pronto. Não, não é. Daí, Olha! daí é ser Com essa aqui é, né? com a cobertura sim, tá? Que não é chocolate. Que não é chocolate. Então, Agora com esse aqui, ó. a cobertura tem essa praticidade, tem esse benefício. Então vamos lá. Ela é mais barata, porque ela Vocês leva... estão fazendo lá dentro, vocês estão saindo da câmera. Então assim, a cobertura, ela leva uma gordura que ela é mais barata do que a manteiga de cacau. Primeiro Sim. ponto. Então coberturas sempre serão mais baratas. Ixi. Coberturas sempre serão mais baratas. Segundo, mais resistente, porque como essas gorduras elas são mais resistentes ao calor, A temperatura ambiente. à temperatura ambiente, quando tu faz uma produção de um ovo de Páscoa, de um bombom, de uma barrinha de cobertura, De ela cobertura. vai ser mais resistente que ao chocolate. E ela é muito mais prática. Prática por quê? Porque, querendo ou não, esta gordura, manteiga de cacau, ela é uma gordura mais complexa do que as outras. Quando tu tem uma cobertura, derreteu ela, banhou um moranguinho, deixou aqui na mesa, geladinha, Tá ar-condicionado, 5 minutinhos está seco. Botando na geladeira 5 minutinhos, está seco, pode embalar, está pronto para vender. Com chocolate, não funciona assim. funciona assim. Não funciona assim. Ele é meio... Se tu derreter o chocolate, banhar esse mesmo moranguinho e deixar aqui do lado os mesmos 5 minutos no ar-condicionado, não vai Nem secar. botar na geladeira. Até se tu botar na geladeira, quando... Ah, não, mas secou. Mas quando tu tirar, já volta a ficar mole, fica todo opaco, cheio de manchas, Gente, suando. vou contar pra você. A família toda sabe que eu faço coisa, né? Trabalho com confeitaria. Aí volta e meia tem uma tia que liga. Mariana, derreti chocolate, passei, não sei, uns bolinhos, mas não tá secando. Tu derreteu chocolate, mas daí tu só derreteu e botou? Sim. Não vai secar, lamento. Não vai secar porque a gente precisa passar por um processo que é o grande drama dos confeiteiros e chocolateiros que ainda não estão habituados, que se chama temperagem, né? Então a temperagem é um processo técnico que a gente faz com que o chocolate passe por uma curva de temperaturas. Então a gente vai aquecer ele a uma temperatura determinada, e aí a gente está falando de termômetro, a gente está falando de ar-condicionado, para se fazer um trabalho de temperagem, para se trabalhar com chocolate de uma maneira profissional, para fazer ovo de Páscoa, para fazer bombom, para dar banho de pão de mel, de trufa, de alfajor, tem que temperar. Então, pra quem quer trabalhar com chocolate, precisa ter um termômetro. Obrigatório. Não tem como. Não tem Deixa eu como. terminar aqui. Então a galera sempre fala, mas eu aprendi com a minha avó, que aí eu boto aqui o Na dedo no boca, né? chocolate, boto aqui, sinto a textura. Não, gente, não. A avó sabe o que faz. A gente, profissionais, né, que estamos fazendo produto para vender, não Não pode dá, ficar né? botando o dedinho na boca e vendo. Imagina, não pode. É termômetro, é precisão, é padrão, é fazer com que tu tenha sempre o mesmo produto. Tá? Então a temperagem é um processo técnico, a gente pode abordar isso num capítulo, no episódio futuro, mas tem essa exigência. Claro, não para te fazer ganache,
não para te fazer mousses, não para te fazer cremes à base de chocolate. Eu uso a temperagem quando eu preciso cobrir alguma coisa. Casquinha dura. A casquinha, o bombom, o ovo de Páscoa, que ela tem que ficar igual. Aqui eu tenho em bolinhas, né? Em Isso. gotinhas. Aí eu derreti e quero que ele se forme depois uma barra. Aí eu tenho que passar pelo processo de temperagem. Para obter as mesmas características. Então, quando tem um chocolate no seu formato original, seja bolinha, seja barra, o que tu quer depois de derreter? Um chocolate com brilho. A forma primeiro, determinar a tua forma, né? Então eu quero um bombom. Eu quero que meu bombom tenha brilho. Eu quero que ele tenha snap. Ah, então quando o bombom não fica meio assim opaco, é porque a Uma temperagem... má temperagem. Ou porque, se não fez, nem desmolda. Se não fizer uma temperagem de chocolate, Nem fica bom. botar na forminha, botar na geladeira, rechear, tampar, botar na geladeira sem temperar, ele não sai do molde por nada do mundo. Viu, gente? E aí o que a galera faz? Bota no freezer, Pior. deixa até virar gelo, fica duro, bate, torce a forma, bate e cai um, cai dois, a maior parte cai quebrado, e a outra parte nem sai da forma. Tem que temperar. Uma boa temperagem vai te dar brilho. E o que tu falou uma palavrinha curtinha? Snap, que é a segunda característica. Snap é o barulho que o chocolate faz quando quebra. Tá? Então uma Tem os boa que não temperagem. fazem. Tem os que não fazem. Então não foi bem Não feito. foi uma boa temperagem. Porque daí se o chocolate começa a curvar, fica elástico, granuloso, não foi uma Não, boa não. temperagem. Tá? Então é brilho, snap, tu precisa... Brilho e snap, galera. Brilho, Tem snap. que ter brilho e snap. Tem mais duas coisas. Opa, vamos lá. Tem mais. Resistência à temperatura, porque uma boa temperagem vai deixar o chocolate mais resistente, não vai ficar amolecendo com... Claro, existem temperaturas... Claro, não vai botar Não, 50 graus no sol. Não, Querem que chocolate aí nem o hidrogenado aguenta, tá? Mas vai dar resistência. E outra, principalmente tu faz em moldes, como bombom e ovo de Páscoa, a manteiga de cacau ela tem uma propriedade que se chama retração. Quando ela está bem temperada, ela encolhe. E quando ela Tipo a encolhe... gente no frio, assim. Exatamente. E aí quando ela encolhe, ela descola da forma. Tu virou, Por isso que bombom, coloca ali e cai. solta. bem cristalizado, brilho, snap, retração e resistência. Pai, eu tô me sentindo na aula de física do cursinho. É quase isso, né? Lembra aquela aula de química do primeiro grau? Tu disse, eu nunca vou usar isso na minha vida. Pra Aí, trabalhar com chocolate vai ter que usar, vai ter que estudar um pouquinho. Ó, gente, agora conta aí. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se quem é que já sabia, se tem alguém aí que tá assistindo, que é um expert em chocolate, ok. Mas a galera aí que é mais do bolo, que nem eu, vocês tinham ideia de tudo que envolve o chocolate de verdade? Cássio, tô muito feliz. Mais alguma dica? Eu acho Obrigado. que a gente conseguiu, né? Falar sobre a diferença da cobertura e do chocolate mesmo, o que difere um do outro. Falar do tipo de chocolate. Quais os tipos de chocolate que a gente tem? Isso a gente não falou, né? Não falamos. Meio amargo, só uma, assim... Por cima. É, Então vamos deixar por cima com uma prévia para um próximo. tá bom. Porque todo mundo conhece o chocolate branco, Isso, chocolate ao leite, isso. chocolate amargo. Que no Brasil até se fala meio amargo, então É hoje isso. vamos dizer, a gente criou uma nomenclatura que até 50% ele é meio amargo. De 50 a 70 ele é amargo, Amargo. de 70 para cima ele é extra amargo. Só que desde o ano passado, 2018 na verdade, a gente tem o quarto tipo de chocolate, que é o chocolate rubi. É um chocolate que ele é naturalmente cor-de-rosa, E é uma naturalmente... delícia. Quem ainda não frutado. experimentou, nossa, É. ele tem uma acidez, assim, é uma delícia, eu sou É o apaixonada. meu preferido. Durante o ano de 2019 foi o grande xodó mundial, um dos 50 produtos que mais se falou no mundo, segundo algumas pesquisas. Então, um produtaço, o quarto tipo de chocolate no mundo. E, enfim, a gente ainda tem muito conteúdo, isso tem aí, muita coisa pra chocolate. falar. Isso vai ser mas A gente pode combinar, né? Numa próxima vamos falar sobre tipos de chocolate. tipos de chocolate, é isso aí. Então tá, Cássio. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente agradece demais essa oportunidade aí. E pra tá tirando essas dúvidas, né? Do que é chocolate mesmo e o que é cobertura. Tá bom, meus amores? Beijo e até a próxima. Obrigado. Te inscreve no canal, deixa teu comentário Joia. e continua aí, tá? Beijo. Valeu.